Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Hoje eu, o Amaro e a Claudinha vamos falar de uma síntese do jogo Galo 4, Deportes e Kiki 0. Boa noite, Claudinha. Bom dia, Claudinha. Boa tarde, Claudinha. Bom dia, tarde e noite, Gabriel, Amaro, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, Amaro. Tudo bem, querido? Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem? Tudo ótimo. Semana maravilhosa. O Galo goleou e os rivais aí não foram muito bem, né? É, o Galo foi a campo com o que tinha de melhor, né? A gente não levou esse jogo como se fosse apenas um jogo comum, né? O time começou muito bem a partida. Começou com Everson, Natanael, Lianco, Alonso, Arana, Rubens, Franco, Scarpa, Coelho, Rony e Hulk. Claudinha, essa para você é a melhor escalação que o Atlético tem hoje? Cara, vendo do que a gente tem em banco aí e no atual elenco do Galo, eu acho que sim. É uma escalação aí que o Cuca conseguiu encaixar, né? As peças que tem no elenco, a gente tem um elenco limitado, muito limitado, e aí tem também, né, essa possível lesão aí que não é tão grave do Alan Franco. Então, assim, com o que temos de peça e de banco hoje, para mim, é a escalação ideal. E você, Amaro, o que você achou da escalação? Acha que o time tinha que ir com força máxima mesmo? Você pouparia? Eu acho que no começo assim da temporada, né, praticamente agora, início ali da Sul-Americana, início do Campeonato Brasileiro, a gente tem que ir com tudo mesmo. Infelizmente, já tem a notícia que o Franco se lesionou, né? Júnior Santos também, mas para quem diz, né, que a gente tem um ótimo time, às vezes vai caindo, né? Já na língua, Vai porque caindo o por elenco terra do essas Galo não é máximas, tão né? bom. Nessa mesma escalação que tá mostrando na tela, só no ataque a gente tem no banco Bernard e João Marcelo, que é paia, né? Porque é muita pouca opção para mudar o jogo. Mas gostei Sim, tanto bastante que o ali Hulk jogou até da o adição final, do né? Rubens. Rubens com muita vontade no jogo, chegou a dar uma assistência também. Gosto bastante. O menino, ele perdeu o lugar nesse jogo, né, pro Rubens, deve voltar no próximo jogo, já que a gente não vai ter o Franco. Porém, gostei muito do Rubens e não gostaria que ele saísse nesses próximos jogos, viu? Tem que ficar no time. O Galo já começou o jogo muito bem, né? Uma ótima troca de passes. E aos 33 segundos o Rony fez o primeiro gol do Atlético. Acho que o Atlético não teve nenhuma dificuldade no jogo, né? Já que o time, nos primeiros 10 minutos, já tinha feito três gols, né? Um anulado pela saída de bola, né? No escanteio. E os outros dois que valeram, né? O gol do Hulk de pênalti e o gol na ótima triangulação do Rony. Amaro, você acha que essa dupla Hulk e Rony vem sendo bem aproveitada, né? A gente vê que o Hulk joga mais como ponta de lança e o Rony mais dentro da área, né? A gente vê que em certos Uhum. pontos o Rony sai um pouco, o Hulk vai de encontro à área. Você acha que isso pode tentar fazer uma nova presença de área para o Atlético, já que com o Paulinho era diferente, né? O Paulinho era o ponta de lança e o Hulk ficava dentro da área. Uhum. Eu acredito que sim, é uma dupla boa. Eu já disse aqui mil vezes que o que eu espero do Rony é que o Rony, é, contra esses times aí, Kiki, Cienciano, Caracas, é que o Rony faça gols mesmo. Porque eu acho que o principal objetivo dele no Galo é ele ser esse jogador bruto que vai chegar na área junto com o Hulk. Ontem a gente teve um jogo onde ontem os jogadores estavam todos marcando o Hulk e o Rony sobrando, né? Rony e Coelho sobrando, tanto que eles ficaram na cara do gol pelo menos umas três vezes no jogo. E eu acho que o Galo vai aproveitar muito disso contra times inferiores durante o Campeonato Brasileiro também, viu? Tô gostando de ver. E Claudinha, o que você acha? Cara, é uma dupla que deu certo pelo pouco tempo, né, desses dois jogadores juntos aí. Eu achei impressionante, até mesmo do lance daquele primeiro gol, foram apenas 10 toques até a bola chegar ali no Rony e fazer o gol. Então, assim, tá funcionando, essa pressão tá dando certo em questão de ataque, a gente não tinha tanto isso, a gente até perdeu vários gols aí ao longo desses jogos aí
finalzinho de 2024, início de 2025 do Galo, mas o Rony veio aí para tapar esse buraco. Então, assim, eu acho que é uma dupla que está dando certo e tomara que continue assim, né? Que não chegue aí em final de meio de temporada e dá aquela caída. Eu também concordo com você nessa síntese, né? Acho que hoje o time do Atlético não é um time ruim, né? Como eu pensava que no ano passado o time tinha um grande time, né? Os 11. Acho que hoje o time do Atlético é um pouquinho abaixo, mas não por conta desses jogadores, mas pela saída do Paulinho, né? Porque se a gente tivesse trazido esses mesmos jogadores e o Paulinho tivesse continuado, acho que o Atlético teria um time muito melhor, né? Que poderia ter mais chances, né? Mais oportunidades de jogadas, né? Porque, em tese, o Paulinho estaria voltando, né? Visto que a gente está gravando esse vídeo na sexta, o Paulinho já foi relacionado para o jogo do Palmeiras de amanhã, né? Contra o Corinthians, na Arena Barueri. Então, o Atlético teria mais opções de ataque, né? Poderia jogar um Paulinho, o Hulk, Coelho, Paulinho, Hulk, Rony, Paulinho, Hulk, Júnior Santos, ou até mesmo o Hulk sentar um pouquinho no banco, né, para poder ter um descanso maior, já que o Hulk faz 39 anos agora em junho. Mas me agrada esse time que a gente tem em campo, né? Acho que a gente ainda precisa de um primeiro volante, visto que, infelizmente, já no segundo tempo, o Alan Franco não conseguiu continuar no jogo por causa de uma lesão. Claudinha, você acha que essa perda do Alan Franco para esses próximos jogos, né? Visto que o Atlético tem uma maratona de jogos fora de casa, né? Após o jogo contra o Vitória, o que você acha dessa lesão do Franco e também da lesão do Júnior Santos, que não vinha sendo titular, mas em tese foi a nossa maior contratação desse 2025? Do Júnior Santos, eu ainda tenho um pouquinho de. Eu tenho um bloqueio ainda com o fator Júnior Santos e Atlético, pelo valor e pelo pouco aí que conseguiu mostrar. Mas em questão do Alan Franco, eu acho que a gente vai sentir muito em questão de característica, né? A gente tem o Fausto Vera aí que estava sendo usado pelo Milito, a gente não, né, praticamente titular absoluto, mas com o Cuca não teve tantas oportunidades. E aí eu até trago um questionamento para a gente aí ao longo aí dessa lesão do Alan Franco. O Cuca, será que ele vai ser obrigado a usar o Fausto Vera ou ele vai fazer o improviso, né? Porque a gente vê aí, a gente tem Gabriel Menino e o Rubens. O Rubens é o famoso faz tudo, onde coloca ele joga e se dá ali, se entrega ali por completo. Então, assim, é o que fica. Eu não consigo ver uma, tipo assim, traçar uma linha de raciocínio, porque a gente tem o Fausto Vera, não é um mau jogador, mas que eu acho que o Cuca não vai usar ele. Mesmo sendo obrigado, eu acho que o Cuca prefere improvisar do que usar o Falso Vera. E aí vem um outro ponto que a gente tem que ver: a busca de jogadores para essa área. O Atlético me assusta muito porque ele fala que ainda vai vender jogadores. E a gente está precisando de reposição e a gente não tem. Hoje foi falado nas redes sociais, né, que foi prometido ao Cuca um volante, um meio de campo e um camisa 9 na janela de junho. Mas eu acho que o Atlético fazer isso novamente é muito pensar pequeno, né? Além porque aconteceu a mesma coisa no ano passado. A gente trouxe jogadores, quem serviu mesmo foi de início, né, de imediato, foi o Lianco e o Davidson, que hoje já nem tá mais no clube, né? É um jogador que já foi vendido para o Fortaleza. Eu acho que hoje o elenco do Atlético ele está no mesmo nível do ano passado. Um elenco furado igual. O que você acha, Pois é. Mário? Também acho a mesma coisa, igual você disse nessa última janela que teve, a janela boa mesmo, que veio o Lianco, o Alonso, o Daverson, tinha vindo também o Bernard, né? Mas foi uma janela que o pessoal fala mais de oportunidade de mercado, né? O Daverson estava encostado, que a gente, não sei se a gente chegou a pagar ele, né? Mas a gente já vendeu. A gente é um tipo de jogador que eu gostava de ter no elenco, viu? Fiquei meio triste com a ida dele. Entendo, porém eu gostaria de que viesse uma reposição. Veio o João Marcelo, que ainda é uma promessa e tudo mais, porém eu ainda vejo as opções de ataque muito, sei lá, muito fracas, né? A gente tem muitos Sim, sim. lesionados ali na Tem a reserva, posição contando escassa, né, com. mano? Pois é, não. Tá.
Tá meio mal. E também o outro questionamento que teve é que quem veio num valor superfaturado, né? Coelho, Rony, Júnior Santos vieram num valor muito alto e a gente tinha opções aí no mercado. Próprio Pita, que eu sempre falava aqui, ele foi mais barato e eu acharia que ele seria mais útil aqui no time É um atualmente, viu? jogador mais Porém, novo, né? Que tem rodagem por pois é, outros times do Brasil, né? pois é, todos que vieram aqui vieram acima dos 30. E Claudinha, para você, dos 4 gols do Atlético, qual que foi mais bonito, né? O primeiro e o terceiro foram gols bem bonitos, né? Visto que teve uma triangulação, uma troca de passes. O segundo gol, o Hulk, como cobrador de pênalti do Atlético oficial, fez o que deveria ser feito. E no quarto gol, que foi um pênalti, né? Que o jogador do Deportes Kick passou bailando dentro da área de braço aberto, o Scarpa conseguiu retomar essa confiança e o caminho do gol. Que você acha, Claudinha? Cara, eu vou pelo gol do Natanael por conta da assistência. Ele foi. O Xodó? Aquele escorregão do Rubens ali e a sorte, eu não sei se é sorte ou se é um bom posicionamento do jogador, a leitura de jogo, né? Eu não consigo ver se é isso ainda. Mas assim, dele achar aquela bola ali, se fosse outros jogadores aí, como a torcida do Galo gosta de bater, seria um gol perdido. Então, assim, por ser Uhum. o primeiro gol dele com a camisa do Galo, a situação do que veio ali a jogada, eu colocaria o gol do Natanael mais bonito. E você, Amaro? Para você, qual foi o gol mais bonito e mais importante do jogo de ontem? Véi, eu achei o primeiro gol uma pintura, viu? Tem até o meme aí do que o primeiro gol foi após o salário ter caído, né? Porque tinha vontade, tinha técnica, tinha trocação de passe e foi muito rápido. O Galo precisava muito desse gol sair rápido e veio perfeito, né? Porque em menos de 10 minutos a gente tinha feito 3 gols, dois valeu. Então, era o que a gente precisava, porque se a gente passa dos 20 minutos ali num 0-0 o jogo ia ficar chato, ia ficar feio, ia ficar tenso, porque o Galo precisava de ganhar, precisava de mostrar um bom futebol, apesar, né? Tem até a pergunta aí do título: a vitória foi protocolar ou foi um jogo que o time jogou melhor? Acredito que seja os dois. O time se portou melhor sobre um adversário muito fraco, como estavam sendo ali os adversários fracos do Campeonato Mineiro, e o time não estava jogando tão bem. Hoje, ontem, no caso, no dia 10, né? O time jogou bem contra um adversário inferior e é assim que tem que ser. Então eu acho positivo, foi uma vitória protocolar e que demonstrou melhor aí na situação dos jogadores. Tomara que seja só E questão de salário em dia, né? Se for assim, é mais fácil de resolver. Mas o primeiro gol eu achei lindo. Apesar de eu ter gostado muito daquela assistência do Rubens, viu? Que isso, muito raçudo. além da beleza do primeiro gol, né, da triangulação, da troca de passes, né, a bola que o Scarpa colocou para elevação para o Rubens foi muito bonita, né? Eu acho que o Scarpa nem pensou que o Rubens ia tocar a bola, acho que ele pensou que ele ia finalizar. Aham, Mas tá como a perfeito. gente está pelo título do vídeo, né? A gente já conseguiu comentar um pouquinho do jogo. Agora eu acho que é assim desse que eu trago desse jogo. O 4-0 ele fantasia uma falsa situação de facilidade dessa Copa Sul-Americana. Porque a gente viu que tem outras equipes brasileiras que não conseguiram desempenhar esse futebol na Copa Sul-Americana. Visto que os elencos similares ao do Atlético, né, que são hoje o do Corinthians e o do Cruzeiro, até agora não tiveram vitórias na Copa Sul-Americana. O Corinthians teve adversários um pouco mais difíceis, que foram o Huracan e o América de Cali, mas o Cruzeiro até agora teve 2 derrotas para 2 times muito abaixo da média, né? Um time que é 19º do Campeonato Argentino, né? Que é o União La Calera, que é o, não, o União Santa Fé, né? E o Muxucuna, que é um. Oh, os times que os caras pedem, mano. Pelo amor de Deus. Mano, esse Machuca Dentro o de Rony é casa. absurdo, velho. Ele E era a um cara time mesmo que da ruindade. que virou profissional há 20 anos atrás, um oitavo colocado do campeonato equatoriano, um time de indígenas para indígenas. O Grêmio também passou muita dificuldade nos 2 jogos, né? Até então, os times que vêm trazendo uma certa facilidade para a Copa Sul-Americana é o Atlético que empatou e ganhou e fez um saldo bom, e o Fluminense que fez a mesma coisa na primeira rodada. O que você acha, Claudinha, dessa situação da Copa Sul-Americana? Para você é um título que vale muito? Qual é a sua síntese sobre a Sul-Americana e sobre
essa disparidade de adversários, e mesmo assim os times brasileiros não conseguindo ter tanto êxito como a gente pensava, né? É aquela coisa, né? Eu vou pontuar aqui em três. Questão de elenco. 4-0, nossa, um placar elástico e tal, mas é aquela coisa que o Gabriel falou. A gente não pode também mascarar e achar que isso é a melhora do time. Era uma obrigação. Na verdade, já para ser um Concordo jogo de super. 5-0, se não fosse aquele gol perdido do Rony. Coisas que Nossa, vai ser pode ser. comum da gente ver o Rony perder gol, gente. Aquele gol perdido foi Aceitem protocolar, isso. viu? O Rony tem que perder um assim todo jogo. Aceitem isso para não ficar sofrendo aí à toa. Segundo, Aham. a gente deu sorte com adversários? Depende. O time do outro lado da lagoa também pegou um adversário mais ou menos aí e tomou taca. Então, assim, é um campeonato que, não, no meu ver, hoje, com que o Atlético está competindo, é obrigação de ganhar, ou no mínimo chegar na semifinal, Ai, e olhando porque, ali as brigas da fase de grupo da Libertadores, vai descer muito time bom para a Sul-Americana, viu? porque assim, eu não acho legal. Óbvio, né? A gente perdeu a semifinal, perdeu a final da Libertadores, foi um baque pra gente. A gente não tem um elenco com nome, igual a gente tem o outro time lá que tomou taca, que a gente não tem, né? Um famoso 9 que jogou e fez acontecer e não tá fazendo nada. Mas a gente tem um time que dá para encaixar. Tá com elenco limitado? Tá. Tem alguns de lesão? Sim, tem um que chegou aí, mas não chegou no Galo, mas futebol até agora nada, que é o Bernard. Sim, Pois é. mas dá para encaixar. Mas a gente também não pode ser idiota de achar que um 4-0 no Iquique tá ok e tá funcionando, Com entendeu? Então, certeza, concordo assim, demais com a sua opinião, é Sabrina. melhora. A gente tem um Vitória que a gente viu no Brasileiro que a gente tomou quatro. Não é um time grande, mas assim, o Atlético tem que criar vergonha na cara e começar a encaixar. E outra, diretoria trazer reforço. Porque só ficar xingando Nossa, em sim. Twitter, processando a galera também não funciona. Quem tá lá na rede sabe o que, que tá pegando. Então, assim, é isso. É pegar o caminho aí que tá parecendo, mascarando pra gente, torcedor, que tá funcionando e colocar para jogo. E você, Amaro, o que que essa Sul-Americana significa para você? E qual que é o significado desses 4-0 vistos maus resultados dos brasileiros nas competições internacionais, né? Não só na Copa Uhum. Sul-Americana. É, eu acho que dá para levar, pelo menos essa fase de grupo aí, como uma forma de entrosar o time para esse começo aí do Campeonato Brasileiro. Que eu acho que esse começo do Campeonato Brasileiro deveria ser mais prioridade do que a Sul-Americana no momento, pelo que a gente tem de Concordo, elenco, né? Porque a com gente, na minha certeza. cabeça, dá pra gente ser líder com sobras desse grupo. Porque o grupo, gente, pelo amor de Deus, é fraco. A gente teve ali É um grupo muito fraco. uma dificuldade na altitude, porém, o jogo em casa, eu espero isso. O próximo jogo já vai ser na Arena, já vai ser no sintético da Arena. Então, eu espero isso, 4-0, 3-0 e o futebol bem jogado, porque a gente pôde fazer várias jogadas trabalhadas, né, que a gente não tem oportunidade de fazer sei lá, num Galo Vitória. Galo Vitória, eu acredito que o time já tem que jogar mais sério, não pode perder o gol que o Rony perde, apesar que eu acho que vai perder, mas a gente tem que criar resultados assim para motivar o time. Ontem um time, acredito que voltou motivado, igual a questão de Scarpa. Scarpa, ele tem que voltar a confiança dele. Para mim, apesar do gol, né? Além do gol dele, de pênalti, vai vir aí mais um Scarpinho, igual ele tinha postado. Ele estava muito bem nos passes. Eu estava com saudade do Scarpa dando passe para gol, tentando, né? Cruzando, achando os jogadores todos dentro da área, porque o cara é bom, viu? Jogando ali como um camisa 10 que a gente estava precisando desde o dato, não sei, mas é bom para erguer a confiança, viu? Ainda mais, igual vocês falaram, que tem time aqui que não tá dando conta nem das tribos, né? Então é muito bom esses resultados pra gente, pra sequência da temporada. E só dando um adendo rapidinho, o Atlético tem que parar de palhaçada e parar de ficar perdendo ponto em jogo bobo. Ano passado, o brasileiro, passamos o roi aí porque a gente ficou perdendo pontinho bobo. A gente já tem que aproveitar que a gente está em início de temporada. Ai, não, mas é um time mais ou menos, vamos poupar. Não, é ir para frente, é um ponto, é 3 pontos, faz diferença lá no final.
Com certeza. E a Claudinha já falou isso, né? Só dando a minha opinião sobre a Copa Sul-Americana. O que o Atlético fez ontem é obrigação. Ponto. O Atlético chegar longe na Sul-Americana é obrigação. Ponto. E aproveitando o gancho da Claudinha, Amaro, coloca na tela os próximos jogos do Atlético, que eu acho que isso vai ser muito importante. Acho que vai ter a primeira sequência difícil do Atlético nessa temporada. Porque depois do Vitória, nós só temos jogo fora de casa até maio, né? Nós temos Atlético e Vitória, né, dentro do Mineirão. Aí vem Mirassol, Santos, vem Copa Sul-Americana e também vem Campeonato Brasileiro. Claudinha, Amaro, que vocês acham do jogo contra o Vitória? O Atlético tem condições de vencer bem no Vitória ou vai ser um jogo difícil e que o Atlético pode passar apuros? Acredito que vem vitória por aí. O time voltou confiante, né, contra o Iquique. O São Paulo, a gente teve aquele empatezinho com gosto de derrota amargo. Então, acredito que essa sequência em si, ela é boa até para a gente pegar o Botafogo. Botafogo que, apesar, né, esse vai ser um jogo muito chato, vai ser aquele jogo do puta merda, acabamos de perder uma Libertadores para eles. É um jogo ali que a gente pode revidar, mas acredito que revidar mesmo vai ser impossível, né? Só se tiver uma final novamente internacional aí entre os dois, porque é dolorido, mas é o tipo de sequência muito boa para a gente pontuar e voltar confiante. Porque, gente, olhando aí pela frente, só vai ter o Botafogo. Na minha opinião, é isso. O Santos hoje, para mim, não me passa medo. Apesar desse jogo aí ser na Vila, já com o Neymar já jogando, né? Pelo amor de Deus, né? Tomara que ele jogue mesmo, porque, nossa senhora. Mas é uma sequência muito boa para a gente retomar a confiança e o bom futebol, que eu sei que o Cuca pode potencializar muitos jogadores, não só os que ele pede para contratar, né? Porque ele tem uma mania de E, não usar os jogadores que ele Amaro, não pediu, mas é isso. para você, nessa sequência dos próximos 5 jogos, né? Que a gente tem aí Vitória, Santos, Botafogo, Caracas e Mirassol, né? Vitória e Botafogo em casa, Santos, Caracas e Mirassol fora de casa, fora os jogos ainda de maio, que serão também no seu Uhum. início fora de casa. O que você acha? É, tem até uma questão que eu acho que o Galo joga muito bem sem a torcida. Eu acho que o aproveitamento da gente aí sem torcedor no estádio é muito bom. Porém, vai ser viagens duríssimas. A gente sabe como é difícil jogar na Vila Belmiro, nosso histórico não é bom. Em Caracas, ano passado a gente foi, a gente goleou eles. E esse jogo do Mirassol aí tá fedendo a merda, viu? Pelo amor de Deus, tá fedendo a um empatezinho feio, furado. Vai ser lá no dia 26, né? Vai ser o quê? O dia 26. 26 é um sábado. Sábado. Nossa, ô joguinho bom pra sábado, viu? Então, Crê em é Deus tentar ganhar Pai. esses jogos fora de casa, Pra ver o porque jogo ano tomando passado. caldo. Oi? Jogo bom pra ver tomando caldo. No Premiere, o pior narrador que existe, que vai narrar esse jogo aí, com Nossa, certeza. nossa, fala não. Vai ser feio de ver, viu? Ainda bem que é um sábado, dá pra gente disfarçar e dar rolê. Um Pelo amor de sábado, Deus. 6h30 da tarde. Detalhe, Nossa, E, o pré- horário. e pré-rolê, Claudinha, o que pré-rolê que de você sábado. acha desse jogo contra o Vitória? Qual que é a sua expectativa dos próximos 5 jogos, né? O que que você pensa do Atlético e do seu calendário até o final do mês de abril? Cara, vitória é obrigação, porque eu não aguento mais ficar aí sofrendo por conta de time pequeno. Ah, é o Vitória, é pequeno, menor que o Galo é pequeno. Santos, espero muito que o Neymar não faça nada e que a gente ganhe na Vila, porque puta que pariu, perder na Vila é osso. Botafogo, vai, eu fico assim, querendo uma vitória, mas se vir um empate, vou comemorar como vitória, porque eu não sei o que a gente acontece com o Botafogo, a gente tá entregando Freguês muito. máximo, né? Isso é fato. Nós somos É, freguês. Nossa, agora, muito freguês. Caracas, Mirassol, para mim, na minha Vitória. opinião, hoje, é dar os pulos e ganhar. Não tem dessa de Tá, empate, não. tá É igual dar o os pulos e Iquique. ganhar. O único que eu aceito um empatezinho ali
é Botafogo e Santos. O resto é vitória, é o mínimo. Uhum. Eu sigo o protocolo da Claudinha até para a gente poder encerrar esse vídeo, né? E agradecer a todos, né? Quem está com a gente até então, que puder compartilhar esse vídeo, que puder se inscrever no canal da bancada e curtir e comentar o vídeo. Isso é muito importante para a gente. A Sim, gente sim. sempre fala, mas sempre é bom lembrar também. Acho que Atlético e Vitória, o Atlético tem que ganhar do Vitória, visto que o Santos e o Botafogo são times que a gente tem um retrospecto ruim. Em tese, nosso time é melhor que o Santos. Então, uma vitória é possível, mas um empate fora de casa na Vila Belmiro não é o resultado de se jogar fora. Até porque quando o Santos foi rebaixado, o Atlético foi na Vila e não aguentou. A verdade é essa. Os E o cara são o nosso Botafogo, Edgar e a gente é o Menin? acho que se pode dizer isso, viu? Acho que Ai, acho que o ai. Edgar Bosta Abras não vai conseguir ajudar a gente aqui lá na Vila Belmiro. E Atlético e Botafogo são fregueses absurdamente homéricos do Botafogo. Um empate também, ainda mais que o Botafogo tem um bom elenco, um elenco às vezes melhor que o do Atlético, mas ainda não é um time que eu vejo que encaixou, assim como o Atlético também não encaixou. Então acho que esse é o jogo que pode ter mais apuro desses 5 jogos. E Caracas, visto que ano passado a gente foi lá e conseguiu ganhar, acho que a gente tem que ir para ganhar e ganhar bem. E o Mirassol, mesmo sendo um time que voltou, que bem a primeira vez a Série A, ele conseguiu arrancar um empate com o Fortaleza, né, que é um bom time também, dentro de casa, né? Mas eu acho que Vitória, Caracas e Mirassol a gente tem que ganhar. Santos, entre Santos e Botafogo, acho que é mais provavelmente ganhar do Santos do que do Botafogo. Mas, se fosse para colocar de forma realística, vitória contra Vitória, empate contra o Santos, empate contra o Botafogo, Caracas e Mirassol, vitória. É, Acho que o vídeo ficou muito bom, né? Cerca de 27 minutos. Eu queria ver a despedida da Amara, né, Amara? O da Maravilha, da bancada. Sim, sim. Muito obrigado aí todo mundo que assistiu, seja de tarde, de dia, de noite, após os próprios jogos aí para frente, quem tá no futuro, quem vai ver logo quando lançar. É isso, a gente tá aqui pelo Galo. Tudo pelo Galo, qualquer crítica e elogio que a gente faz é sempre para melhorar, né? A gente é torcedor, né? A gente não é hater nem nada. A gente está aqui para ver o Galo campeão, para o Galo ganhar jogo, o Galo ganhar clássico, fazer gol e tudo mais. E a bancada, o objetivo dela é isso mesmo. Então, é isso. Muito obrigado a todo mundo que está aí. Então, dê o like, se inscreva, a gente acho que tá chegando a 480 inscritos por aí. Então, muito bom, viu? Pega aquela conta corporativa do seu trabalho, entra no YouTube, se inscreve aí. Quanto mais, melhor. Precisa ser só uma sua, não. Até mais, gente. Claudinha, Agradecer aí todo mundo que tá vendo manhã, tarde, noite, podcast, indo pegar ônibus no trabalho. Gente, se inscreva no canal, dá like no vídeo. Lembrando, aqui é um canal de torcedores, a gente está pondo opiniões, não são fatos concretos. Então, assim, há alguma coisa aí que não casou? Comenta aqui que a gente vê, a gente tenta debater, trazendo uma próxima live. Agradecer mais uma vez aí aos inscritos. E bom dia, tarde, noite para o Gabriel e Amaro e a galera aí. Falou. Até mais, gente. Tchau, a tchau. bancada se despede desse vídeo pós-jogo de Galo 4, Deportes e Quique 0. Abraço ao Amaro e à Claudinha. Desejar um ótimo, boa sequência para o Atlético nesse mês de abril. E pedir para quem ficou com a gente até aqui que se inscreva, curta, comenta e compartilha o vídeo da bancada em todas as suas redes sociais. Abraços a todos. Tchau, tchau, galera. Falou.